Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro de Direito Constitucional 3 na modalidade EAD. E hoje, dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos falar um pouco sobre o poder judiciário. Tivemos um estudo longo sobre o poder legislativo e sobre o processo legislativo, e agora, já migrando para um novo poder, falaremos do poder judiciário, que é o poder responsável por uma das atividades mais inerentes ao nosso curso, né? A gente está no curso de Direito, portanto, é fundamental que compreendamos o funcionamento do poder judiciário. Então, tem mais material que já está à disposição na nossa plataforma EAD, que vou utilizar aqui. Em seguida, materiais complementares serão juntados lá na nossa plataforma para auxiliá-los nesta trilha de aprendizagem, e a gente vai juntos aqui mantendo um contato para que possamos definir ali todos os conceitos necessários para a correta compreensão deste conteúdo. Deixa eu compartilhar, portanto, mais uma tela com vocês para que possamos dar prosseguimento. Pronto. Vamos lá, então, falar do Poder Judiciário. Turma, o Poder Judiciário, ele é responsável por uma atividade que tem como nome, como definição, o que a gente vai chamar de jurisdição. E jurisdição, basicamente, é a atividade através da qual o Estado vai jurisdicionar, ou seja, vai dizer o direito, vai exercer a função jurisdicional. Lembrando que é papel do Estado, em um Estado democrático de direito, ser o detentor do monopólio de dizer o direito, ou seja, dizer quem está certo e quem está errado, dizer com quem está a razão em uma determinada disputa. Portanto, a função jurisdicional do Estado significa, basicamente, dizer que, quando provocado, o Estado vai substituir as partes para, então, declarar ou, eventualmente, criar o direito que se aplique a um caso concreto. E a jurisdição, ela tem algumas características que eu destaco aqui para vocês. Ela é secundária, porque ela atua quando as partes não conseguem resolver o conflito por si só, ela não é a primeira via. Ela é instrumental, porque a jurisdição é um caminho, é um instrumento para se alcançar um determinado propósito. Ela é desinteressada, porque a jurisdição não assume lados. Ela é, portanto, alheia aos interesses em disputa, buscando efetivamente encontrar o direito. E ela é provocada, o que significa que, via de regra, o judiciário não atua por ofício, não atua tomando iniciativa, mas sim quando uma das partes o chama a atuar, o que a gente vai chamar de provocação. Quando provoca-se o judiciário, ele então torna-se condicionado a atuar e exercer o seu papel de jurisdição. Portanto, o objeto dessa jurisdição é entregar a prestação jurisdicional para satisfação de uma tutela jurídica. Ou seja, a partir do momento que o Estado obrigou-se a exercer esse monopólio da jurisdição, a ser o único que pode dizer quem está certo e quem está errado, com força obrigatória, impositiva, cogente, ele torna-se também obrigado a prestar a jurisdição quando for acionado. E aí eu coloquei aqui alguns pontos para a gente considerar. Causa final significa dizer que a atuação da vontade da lei como instrumento de segurança jurídica e de manutenção da ordem jurídica, portanto, a finalidade é preservar essa ordem jurídica através da atuação do judiciário, mas temos também a jurisdição sendo analisada sobre uma causa material, que significa dizer que um conflito de interesses que houver entre indivíduos, qualificado por uma pretensão resistida, ou seja, alguém quer alguma coisa, do outro lado outra pessoa resiste, configurando o que a gente vai chamar de demanda ou de litígio, vai ter no juiz invocado a manifestar o papel de informar, ou dizer, ou declarar quem tem razão. E, finalmente, temos uma causa imediata ou eficiente, que é provocação da parte, que é a famosa ação, direito de ação, direito constitucional de ação, direito de acionar o judiciário.
Bom, para a gente entender o judiciário de uma forma ampla, a gente tem que começar a compreender como ele se organiza. E aí, o entendimento da organização do Estado pressupõe entendermos também os órgãos que integram esse mesmo judiciário. O artigo 92 da Constituição vai nos dizer quais são os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Olha só, o caput 92. São órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema, nossa Corte Maior, nossa Corte Constitucional. E aqui a gente tem o 1A, porque foi um acréscimo que veio depois, incluindo o Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ. Falaremos CNJ também aqui nas nossas aulas. Inciso 2, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também o Tribunal Superior. Depois a gente tem os tribunais regionais federais, juntamente com os juízes federais de primeiro grau. Temos também os tribunais e juízes do trabalho, segundo e primeiro grau da Justiça do Trabalho. Temos os tribunais e juízes eleitorais, primeiro e segundo grau da Justiça Eleitoral. Temos os tribunais e juízes militares, primeiro e segundo grau da Justiça Militar. E temos também os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal, que é a Justiça Comum, que é o judiciário de primeiro e segundo grau para as demandas cíveis e criminais de uma forma geral na jurisdição dos estados. Bom, para a gente desenhar aí na nossa cabeça o funcionamento e a estrutura desse Poder Judiciário, eu apresento para vocês aqui um organograma na tela, em que temos o STF, uma posição privilegiada, uma posição de superioridade na estrutura do Judiciário, é o nosso órgão de cúpula do Judiciário, é o órgão mais importante, sem dúvida alguma. Aqui no segundo nível, a gente tem as Cortes Superiores, STJ, TST, STJ Superior Tribunal de Justiça, TST Tribunal Superior do Trabalho, TSE Tribunal Superior Eleitoral e STM Superior Tribunal Militar. Cuidado com as nomenclaturas, eu já vi muita gente falando em Superior Tribunal Federal, querendo falar do STF, aí é Supremo. E falando Supremo Tribunal de Justiça, querendo falar do STJ, aí é superior. Cuidado para a gente não fazer essas confusões nas nomenclaturas. Temos no segundo e terceiro nível aqui nessa escala, descendo aqui em nível hierárquico, temos os tribunais de segundo grau. No caso dos tribunais estaduais, a gente vai chamar de TJs, Tribunais de Justiça. Aqui em Minas temos o TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas temos também o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral. Na Justiça Militar não temos tribunais regionais. E temos lá na ponta o primeiro nível, o primeiro grau, que são os juízes das comarcas, os juízes da primeira instância. Quando a gente fala na esfera civil e criminal, ou seja, na justiça estadual, falaremos em juízes de direito, juiz da comarca de Lagoa Santa, de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, são juízes de direito. Na justiça federal, os juízes de primeira instância são juízes federais. Na Justiça do Trabalho, os juízes de primeira instância são os juízes do trabalho, e na Justiça Eleitoral temos os juízes eleitorais, finalmente na Justiça Militar, juízes militares. Moçada, para a gente seguir avançando aqui, e na compreensão ainda genérica desse Poder Judiciário, para que depois possamos dar uma especificada em alguns dos órgãos, é importante que a gente discuta algumas garantias dadas ao Poder Judiciário. E a Constituição, ela atribui ao Poder Judiciário uma série de prerrogativas e garantias que são inerentes a esse poder. Para começar, o Poder Judiciário é dotado de garantia no que se refere à sua autogestão. Ele tem assegurado para si autonomia administrativa e financeira. Isso está previsto no artigo 99 da Constituição. E por conta dessa autonomia financeira, os tribunais, né, os órgãos que compõem o Poder Judiciário, terão a atribuição de elaborar seus próprios orçamentos, suas propostas orçamentárias, obviamente dentro de limites que são estabelecidos com os demais poderes, né, o orçamento vai destinar um determinado contingente de recursos ao judiciário. Cada tribunal vai, de acordo com a fatia que lhe couber, vai definir como vai ser gastos esses recursos, porque há para o judiciário autonomia administrativa e financeira, portanto, ele mesmo faz a gestão e alocação dos seus próprios recursos. Eu chamo a atenção para
uma outra garantia, a garantia da magistratura. Quando eu falo em magistratura, naturalmente eu estou falando da atividade dos juízes. Magistrado é o juiz. E falar de garantias da magistratura é falar das garantias que são asseguradas aos magistrados, aos juízes, e a gente vai encontrar isso lá no artigo 95 da Constituição. Quando eu vou lá no artigo 95, opa, vamos voltar à tela aqui. Quando eu vou lá no artigo 95 da Constituição, a gente vai observar algumas prerrogativas, alguns privilégios, podemos falar assim, que são assegurados aos juízes em função da importância da atribuição que exercem e muitas vezes em razão dos riscos, em razão de características peculiares dessa atividade que merecem, eventualmente, algumas proteções especiais. Portanto, o propósito dessas garantias, dessas prerrogativas, não é dar ao juiz um privilégio gratuitamente, mas assegurar aos juízes que eles consigam exercer suas atividades funcionais com independência, com imparcialidade, com aquilo que o juiz precisa ter. Né? A ideia é que ele esteja suficientemente protegido para ter garantias de conseguir fazer o seu trabalho sem se preocupar com os riscos que ele possa sofrer em razão da sua atuação. E aí essas garantias funcionais ou garantias da magistratura, elas se dividirão naquelas ligadas à independência, e aí a gente está falando de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Falar em vitaliciedade nos remete a uma garantia que é comum aos demais servidores públicos estatutários, que é aquela garantia da estabilidade. Vocês já ouviram falar da estabilidade do servidor público, imagine. O servidor público, segundo a própria Constituição, após o cumprimento do estágio probatório, depois de 3 anos que tiver sido admitido no cargo, via concurso público, ele, então, será agraciado com a estabilidade funcional no cargo. Para os magistrados, a Constituição reservou um benefício que vai além da simples estabilidade, é a chamada vitaliciedade. E a vitaliciedade, ela inclusive é concebida com um prazo menor. Para ser estável, o servidor comum, precisa de 3 anos. Para ser vitalício no cargo, o magistrado precisa de apenas 2 anos. E aí, após 2 anos de exercício no cargo, ele torna-se vinculado de forma definitiva àquele cargo, só podendo perdê-lo por conta de uma sentença transitada em julgado. Então, o juiz passa a ter uma proteção muito maior, porque o servidor estável, talvez seja uma informação que seja novidade para alguns de vocês, o servidor estável pode ser exonerado, ele pode perder o cargo por uma série de motivos, que a gente trabalha lá no direito constitucional, no direito administrativo, perdão, administrativo 2. Há muitos motivos que levam o servidor, ainda que com estabilidade, a perder o seu cargo. O magistrado, por conta da vitaliciedade, não perde o cargo, a não ser por uma sentença judicial transitada em julgado. Então, o servidor magistrado vitalício, ele pode, em alguns casos, ser, inclusive, afastado do seu cargo, mas ele não perde o cargo, ele vai ser aposentado, vai ficar na inatividade, mas não perde ali a sua condição de magistrado, vira um magistrado aposentado como punição, né? Uma punição razoável, né? Ficar ali recebendo por conta desta punição na inatividade. Mas uma outra característica importante, uma garantia dada aos magistrados, essa sem dúvida muito importante, é a inamovibilidade. Quando eu falo em inamovibilidade, eu me refiro ao fato de que os magistrados não podem ser movidos, não podem ser retirados do local onde estão atuando, a não ser que queiram, a não ser que tenham solicitado uma promoção, que tenham se candidatado para a promoção, a não ser que ele tenha sido oferecido uma promoção e ele tenha aceitado. Porque o magistrado não poderá ser retirado contra a sua vontade do local onde ele está lotado, do local onde ele está prestando os seus trabalhos. Isso é uma proteção para o magistrado e para a sociedade. Porque imagine você, se um juiz em uma determinada comarca, numa cidade, um juiz muito rigoroso, começa a dar sentenças muito pesadas, contrariando interesses políticos ali daquela região. Imagine se esse prefeito ali que está sofrendo sentenças condenatórias, uma atrás da outra, por parte de um juiz,
Se ele procura o governador do estado, chega lá no governador, que é um amigo político, né, e pede, olha, tira o juiz tal aqui da nossa comarca, ele está dando muito trabalho para a gente, leva ele para outro lugar, porque ele não está dando certo aqui não. E o governador, que é o chefe da Justiça Estadual, retirasse esse juiz. Ora, seria certamente um caminho para corrupção, para atos impróprios, para comprometimento da moralidade administrativa. E é justamente por isso que não se tolera a remoção do juiz, salvo por motivo de interesse público mediante voto da maioria absoluta do tribunal ao qual ele está vinculado ou do CNJ. Portanto, é muito difícil tirar um juiz de uma determinada vara, de uma determinada comarca, sem que ele queira, porque ele é dotado desta garantia da inamovibilidade. E uma terceira garantia que eu destaco com vocês é a irredutibilidade dos subsídios, ou seja, da remuneração do magistrado. É uma garantia também contra eventuais percepções de cunho econômico. Ah, você está perseguindo demais fulano de tal, vamos reduzir seu salário. Não pode. É irredutível. É impossível fazer alterações na remuneração, no subsídio dos magistrados, como forma de pressão, de punição, como qualquer tipo de forma de constrangimento dessa atividade. E além dessas garantias que já falamos, a gente ainda tem algumas vedações que são impostas aos juízes, que estão previstas também no artigo 95 da Constituição, lá no nosso parágrafo único, que eu vou colocar aqui na tela para ler para vocês. Parágrafo único. Aos juízes é vedado. Se eu falei vedado, estou dizendo que é proibido. Aos juízes é vedado, aos juízes é proibido exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo, salvo, ou seja, uma exceção, uma de magistério. O juiz não pode ter nenhum outro cargo público. Mesmo que ele esteja em disponibilidade, na inatividade, ele não pode ter um outro cargo público concomitante com o de juiz, salvo um cargo público de professor. Eu posso ser juiz e professor numa universidade federal, por exemplo, não tem nenhum problema. Nesse caso, é a única exceção. Eu também não posso, enquanto juiz, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Não dá para dar um agrado ao juiz, né, gente? É óbvio que isso comprometeria a isenção, comprometeria a imparcialidade. O juiz também não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Ou ele é juiz ou ele é político-partidário. As duas coisas não dá, porque comprometeria também seu posicionamento sobre assuntos eventualmente conflitantes com seu posicionamento político. Não é por acaso que o ex-juiz Sérgio Moro teve que abandonar a sua magistratura quando decidiu entrar na política, quando aceitou assumir um cargo político no governo atual. Já nem faz mais parte do governo, mas para assumir ali o cargo de ministro da Justiça, ele teve que antes renunciar, exonerando-se, pedindo a exoneração do seu cargo de magistrado. Também é vedado ao juiz receber a qualquer título ou pretexto auxílios e contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Ou seja, o juiz, gente, recebe o subsídio que o judiciário lhe paga. Qualquer tipo de presente ao juiz é ilícito, é irregular e não pode ser feito. Ele não pode receber nada, nem de empresas, nem de organizações, nem de associações, nem de grupos, ainda que sem fins lucrativos, nenhum tipo de ganho, auxílio, contribuição é possível ser dado a um juiz, sob risco de comprometer a imparcialidade da atuação deste magistrado. E, finalmente, é vedado ao juiz exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual afastou-se antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Portanto, um juiz que aposenta-se pode advogar? Pode, desde que naquele local onde ele atuou como juiz, ele aguarde um prazo de 3 anos. Imagine um juiz que era vinculado ao TJMG e estava lá na comarca de Ribeirão das Neves. Ele pode advogar quando aposenta? Pode advogar em outras comarcas, no interior de Minas Gerais, ele pode advogar nas comarcas vinculadas ao Tribunal de São Paulo, do Rio de Janeiro, não tem nenhum problema. Agora, para atuar na comarca de Ribeirão das Neves, ele vai ter que aguardar o transcurso do prazo de 3 anos,
para que se dissocie a imagem dele enquanto juiz, para que não fique um resquício da imagem e da atuação dele enquanto magistrado, interferindo na sua nova atuação como advogado, para que não haja um conflito de interesse ou uma influência indevida. E aí, moçada, a gente fala também de algumas garantias de autonomia orgânico-administrativa do judiciário, da instituição. E no artigo 96 a gente vai encontrar algumas dessas garantias à instituição judiciária, não mais aos juízes. Compete privativamente, 1. Aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. Portanto, cabe ao próprio tribunal estabelecer as regulações do seu próprio funcionamento, dos seus regimentos internos. Não virá de cima para baixo, não será imposto ao tribunal, mas competirá ele próprio estabelecer essas normas. Letra B. Caberá ao tribunal também organizar suas secretarias e serviços auxiliares que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Portanto, a atuação, a organização, o funcionamento dos seus órgãos de suporte também são da competência dos tribunais. É o tribunal que vai definir como vai funcionar as seus órgãos, seus entes de suporte. Cabe também aos tribunais privativamente prover, na forma prevista na Constituição, os cargos de juiz de carreira nas respectivas jurisdições. Nas formas previstas na Constituição, porque a gente sabe que o cargo público é acessível via concurso de provas ou de provas e títulos. Portanto, a gente tem que seguir essa regra. Mas quem vai definir como vai ser feita a prova? Qual vai ser a data? Quando terá concurso? Quais serão os conteúdos cobrados? Qual vai ser a banca examinadora? Isso tudo compete ao tribunal, porque é ele que tem essa competência privativa de prover novos cargos. Também é competência privativa do tribunal propor a criação de eventuais novas varas, quando entender a necessidade de reorganização aí da sua estrutura. Compete ainda privativamente ao tribunal prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido ao artigo 69, os cargos necessários à administração da justiça. Portanto, não apenas dos magistrados, mas de toda a estrutura de servidores do judiciário, é o tribunal que vai definir como esses cargos serão criados, quais serão as vagas disponíveis para concurso, como é que o concurso vai acontecer, isso tudo também é competência privativa do tribunal. E, finalmente, a competência privativa do tribunal conceder licença, férias e outros benefícios, afastamentos aos seus membros, aos juízes, aos servidores que estiverem vinculados a este tribunal. Bom, ainda nessa esfera de competências orgânicas, de garantias de autonomia orgânicas do tribunal, ou seja, aquilo que permite ao tribunal se autogerir, se autogovernar, a gente vai lá no artigo 96 falar das competências privativas do inciso 2, e lá está assim: compete privativamente, 2, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor, atenção para o verbo, ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, ou seja, são tribunais superiores que propõem para que o Legislativo altere a composição de tribunais inferiores vinculados a ele. Também são os tribunais superiores que vão propor ao Legislativo que criem ou extingam cargos e definam a remuneração dos serviços auxiliares dos juízes que lhe forem vinculados. Porque cargo, gente, cargo público é criado sempre por lei. A remuneração do servidor público é definida sempre por lei. Isso está previsto lá no artigo 37 da Constituição. Portanto, os tribunais superiores podem solicitar ao Poder Legislativo do seu nível, né? Se eu estou falando do Tribunal Superior, por exemplo, eu falo ao Congresso Nacional. Se eu estou falando de um tribunal estadual, do tribunal regional, eu falo à Assembleia Legislativa do Estado. Mas cabe aos tribunais solicitar ao Poder Legislativo que faça os projetos de lei para a criação de cargos, para modificação da remuneração, tudo através, de novo, do Poder Judiciário. Cabe ainda a esses tribunais
propor ao legislativo a criação ou extinção de tribunais, de outros tribunais. E, finalmente, cabe aos tribunais superiores propor ao Poder Legislativo a alteração da organização e da divisão judiciária, a reorganização regional, a reorganização geográfica da estrutura do tribunal. Inciso 3 do artigo 96. Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e de territórios, bem como membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Estadual. Portanto, tribunais julgam juízes de primeiro grau. Moçada, seguindo aqui com a análise das garantias, das prerrogativas, dos benefícios do Poder Judiciário, a gente ainda pode falar sobre as garantias ligadas à autonomia financeira prevista no artigo 99 da Constituição. Olha só o texto do 99. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, o tribunal apresenta ao Poder Legislativo uma proposta de orçamento, uma proposta do valor que ele entende ser necessário para o exercício daquele ano. O encaminhamento da proposta, ouvidos os tribunais interessados, compete, no âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, TST, STJ, TSE, STM, e no âmbito dos estados e do Distrito Federal, aos presidentes dos TJs ou dos TRFs, com aprovação dos respectivos tribunais. Bom, nessa primeira parte do Poder Judiciário, a gente está falando aqui de algumas regras mais gerais do funcionamento do Judiciário. E existe uma regra que é muito interessante para que a gente consiga compreender como o Judiciário funciona, em especial como funciona a composição dos quadros do Judiciário, que é a regra do 5º Constitucional, prevista no artigo 94 da Constituição. Acredito que vocês já possam ter ouvido falar em 5º Constitucional, então vamos entender mais ou menos como funciona essa forma de composição dos tribunais, até para que fique mais claro quando esse termo aparecer para a gente em outras ocasiões. O que é o 5º Constitucional? Basicamente, os tribunais, quando eu falo tribunal, me refiro ao 2º grau, ao 2º nível, tá, gente? Falou tribunal, eu estou falando em nível de 2º grau. Primeira instância, eu falo de juiz, eu falo lá na comarca, eu falo na jurisdição de primeiro nível. Quando eu falar em tribunal, me refiro a 2º grau. Quando eu falo em tribunal superior, eu estou falando do 3º nível. Portanto, ao falar em tribunal, nesse caso agora, eu me refiro tanto aos tribunais de nível estadual, da Justiça Estadual, quanto aos tribunais federais. Esses tribunais terão uma composição que basicamente significa a promoção dos juízes do primeiro grau. O juiz de primeiro grau, depois de um determinado período, exercendo ali sua atividade, por mérito ou por antiguidade, podem ser promovidos a comporem o tribunal, indo para o 2º grau. Só que das vagas dos desembargadores do 2º grau, ou dos juízes do 2º grau, haverá uma reserva de 1/5 desses assentos que não serão compostos por juízes que vieram por promoção, mas que receberão uma oxigenação do tribunal através de membros oriundos ou da advocacia ou do Ministério Público. Portanto, são pessoas que não estiveram antes no exercício da magistratura. Eles entram na magistratura já no tribunal, já no 2º grau. É o que a gente vai chamar de 5º Constitucional, 1/5 das vagas dos tribunais reservados a membros que virão da advocacia ou da magistratura. Olha o artigo 94 da Constituição. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação da respectiva classe. Como é que funciona isso na prática?
A OAB, representando os advogados, prepara uma lista com 6 nomes, né? São candidatos, são votados, escolhidos pelos advogados em votação, que a OAB define as regras, como será feita, e 6 nomes são apresentados ao tribunal. O Ministério Público faz a mesma coisa. Pegam 6 nomes de promotores escolhidos pelos próprios promotores, que também são apresentados ao tribunal. Esta vaga de quinto constitucional, ela é preenchida alternadamente entre a advocacia e o Ministério Público. Então, se abrir uma vaga para o quinto constitucional e foi ocupada por um advogado, a próxima vaga que estiver livre para ser ocupada pelo quinto constitucional será ocupada por um membro do Ministério Público. A seguinte, de novo, pela advocacia, depois pelo Ministério Público, e assim sucessivamente, de forma alternada. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará uma lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Portanto, a lista sextupla de 6 nomes elaborados ou pelo Ministério Público ou pela OAB é entregue ao tribunal, que reduz essa lista para 3 nomes. O tribunal escolhe dos 6 os 3 nomes que ele, tribunal, entendem ser mais qualificados para integrar o corpo de juízes do tribunal. E esse número de 3 nomes é apresentado, então, ao chefe do Poder Executivo. Então, se é um tribunal estadual, apresentado ao governador. Se é um tribunal federal, ao presidente da República, para que, então, dentre os 3 nomes apresentados, seja escolhido quem será o próximo juiz que comporá o tribunal via quinto constitucional. Moçada, essa foi a nossa primeira parte do Poder Judiciário, para que a gente comece aqui a ter condição de discutir o papel do Judiciário, as atribuições, as funções do Poder Judiciário. Vou disponibilizar esse primeiro vídeo e logo em seguida a gente vai ter um segundo vídeo, uma segunda parte sobre o Poder Judiciário. Espero que vocês consigam acompanhá-lo também. O material referente a essa outra parte também já está na nossa plataforma EAD. E assim que o vídeo estiver à disposição, vocês podem me seguir acompanhando pelo material de vocês, ou aqui junto comigo na tela também. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Sigo à disposição de vocês pela nossa plataforma AVA, pelo e-mail institucional, pelo qualquer um dos canais de comunicação que a gente tem à disposição de vocês, lá pela caixa de perguntas, de dúvidas da nossa plataforma, pelas mensagens diretas. Fiquem à vontade sempre que surgir alguma dúvida sobre o nosso conteúdo aqui. Eu estou à disposição para atendê-los, para deixar tudo mais claro. Bons estudos, uma boa atividade aí sobre poder judiciário, e a gente continua esse assunto no próximo vídeo, no próximo módulo. Tchau, tchau.